Bom, pessoal, boa tarde aos alunos da Escola Estadual Cândido Mariano, que é o professor Aldo de Química. Essa é a terceira aula para os alunos do primeiro ano do ensino médio A e B. Nesse segundo bimestre, estamos trabalhando com ligações químicas, tá? E nesse terceiro vídeo eu venho trazendo alguns informes em relação a conceitos, fundamentos, particularidades e propriedades em relação às ligações químicas e suas variações, ou seja, cada aspecto da ligação química e sua característica química particular. Num primeiro momento, a gente fala de um assunto amplo, que são as ligações químicas. E, de um modo geral, eu trouxe duas figuras que demonstram melhor esse conceito de forma geral. Então, as ligações químicas nada mais são do que uma combinação entre átomos, moléculas e íons, onde cada espécie química procura uma maior estabilidade em relação aos seus elétrons, em relação às suas ligações, na camada de valência, a última camada, a camada mais forte e que reage para que ocorram as ligações químicas. Elas podem se apresentar em relação às suas ligações interatômicas ou intermoleculares. A figura traz essa representação. Um detalhe importante é a teoria do octeto, onde os átomos se combinam através das chamadas ligações químicas, ou seja, ligações fortes. Nesse segundo slide, começamos a ver os tipos de ligações químicas. No primeiro momento, a ligação iônica, a mais trabalhada nos exercícios químicos. Então, uma definição rápida: são elétrons transferidos de um átomo para outro, dando origem a íons com cargas contrárias, que se atraem, ou seja, cargas positivas e cargas negativas. Eu trouxe um exemplo clássico para vocês, o NaCl, o cloreto de sódio, sal de cozinha. E trouxe a distribuição eletrônica dos dois elementos químicos, do Na e do Cl. E logo abaixo, a demonstração dessa ligação, como ela vai se apresentar e como haverá essa transferência de elétrons, ou seja, essa transferência de átomos. Então, se eu tivesse que definir a ligação iônica, seria por transferência de elétrons. Nesse terceiro slide, ligações covalentes, ligações extremamente fortes. Se eu tivesse que definir essas ligações covalentes, definiria da seguinte forma: é uma ligação que apresenta compartilhamento de elétrons de duas moléculas diferentes. Eu trouxe alguns exemplos de ligações covalentes aqui para vocês na figura abaixo. Ligações entre o HCl, a molécula de água, duas moléculas de oxigênio e duas moléculas de nitrogênio. E como a parte estrutural dessas ligações se apresentam. Então, para definir certo as ligações covalentes, a palavra correta, quimicamente falando, é compartilhamento de elétrons. E nesse último slide, não menos importante, são as ligações metálicas. Ligações caracterizadas pela formação de metais, tá? Ligação extremamente formada por metais, onde você tem íons positivos e negativos se interagindo. Ocorre uma liberação parcial dos elétrons, com uma consequente formação de cátions que se formam. Íons positivos, imersos em uma nuvem de elétrons, que se movimentam de forma desordenada, como é demonstrado na figura abaixo. São chamados